Há um momento, um instante silencioso, quase imperceptível, em que você decide o que fazer quando alguém te chama a atenção, te acusa, questiona o seu valor, o seu caráter ou a sua intenção. E nesse momento, a maioria das pessoas faz exatamente aquilo para o qual foram treinadas. Elas se defendem. Eu não quis dizer isso. Não foi o que eu quis expressar. Você entendeu errado. Eu juro que não sou assim. Parece nobre, razoável, justo. Mas para Maquiavel é o momento em que você perde tudo. Porque no instante em que você se defende, você admite que é fraco o suficiente para precisar se defender. E nos jogos de poder, a percepção é tudo. Se eles veem você vacilar, não enxergam uma vítima. Eles sentem cheiro de sangue. Essa é a lei brutal que Maquiavel compreendeu antes de todos. O homem que se defende se rebaixa. O homem que não se defende obriga o mundo a defendê-lo. Vamos deixar algo bem claro. Defender-se raramente convence alguém. O que isso faz é transferir o poder para longe de você. Porque quando você justifica suas ações, está jogando no campo deles. Está aceitando a moldura deles. Está dizendo sem perceber: você tem autoridade para me questionar. E no momento em que eles têm isso, passam a controlar a narrativa. Mesmo que você esteja certo, ainda assim parecerá culpado. Porque só os fracos correm para explicar. Os fortes deixam o silêncio queimar. Deixam a acusação pairar, intocada, porque sabem qual é a jogada real. Transformar a acusação em um espelho. Fazer o outro duvidar de si. Fazê-lo parecer emocional demais. Fazê-lo parecer obcecado, ressentido, instável. Porque quem fala primeiro geralmente perde o controle da moldura. E Maquiavel sabia: quem controla a moldura controla o resultado. A maioria das pessoas se defende porque quer ser compreendida. Acreditam que, se explicarem o suficiente, se esclarecerem o suficiente, se repetirem o suficiente, serão absolvidas. Mas essa crença nasce da fraqueza emocional, não da estratégia. Você não quer clareza. Você quer controle. Clareza é para terapia. Controle é para poder. E o poder não vem de ser compreendido. Vem de ser temido, respeitado, intocável. Então, quando alguém te chama de arrogante, frio, egoísta, manipulador, e você imediatamente responde: não, você não entendeu. Já perdeu, porque agora você está reagindo. Agora você está mostrando que se importa. Agora você colocou a bola no campo deles. E se ao fazer isso, você abre mão do que há de mais maquiavélico em você: o mistério. Pense nas pessoas mais poderosas que você já conheceu. Não as mais barulhentas, não as mais queridas, mas aquelas que seguravam o silêncio como uma arma. Aquelas que faziam você duvidar de si mesmo só com um olhar. Aquelas que, quando atacadas, nunca tremiam. Maquiavel te diria: aquele que explica se submete. Aquele que permanece em silêncio obriga o mundo a superestimá-lo. Esse é o jogo. Quando você não reage, eles ficam desconfortáveis. Começam a duvidar das próprias palavras. Procuram validação ao redor e não encontram. De repente, o poder deles encolhe enquanto o seu cresce. Porque você fez o que nenhum emocional consegue fazer. Os obrigou a falar sozinhos. E é assim que você vira o jogo. Deixa a acusação morrer no eco da própria fraqueza. Vamos mais fundo. Você entra em uma sala. Alguém solta uma indireta, sutil ou direta. Talvez uma cutucada sobre o seu sucesso, sua atitude, seu passado. Todos viram o rosto para ver o que você vai dizer. E aí vem o seu movimento. Não diga nada. Nenhuma defesa. Nenhuma retaliação. Nenhum sorriso irônico. Apenas calma. Imobilidade total. Nesse momento você se torna intocável. Porque agora todos na sala são forçados a se perguntar: por que ele não reagiu? Será que ele sabe de algo que nós não sabemos? Será que ele está acima disso? Será que esse ataque o tornou ainda mais forte? Você acabou de virar completamente a moldura social, porque as pessoas não estão observando a acusação. Elas estão observando a sua resposta. E o silêncio, quando carregado de presença, fala mais alto do que qualquer justificativa. Maquiavel sabia disso.
Ele não estudava apenas política. Ele estudava psicologia. E entendeu algo melhor do que qualquer um. O poder não está no que você diz. Está no que as pessoas acreditam que você poderia dizer, mas escolheu não dizer. Agora, eis o movimento mais frio de todos. Às vezes, você não apenas ignora a acusação, você a inverte. Alguém te chama de manipulador. Você sorri, olha além da pessoa e diz: se é assim que você vê, tudo bem, sem defesa, sem pedido de desculpas. Apenas frieza, neutralidade e desapego. O que acontece? Eles entram em pânico, porque estavam esperando uma briga. Estavam esperando ver você se contorcer. Em vez disso, ficam com a própria arma nas mãos. É nesse ponto que a culpa começa a bater neles. Começam a se perguntar se passaram dos limites, se expuseram, se pareceram inseguros. E sabe de uma coisa? Pareceram. Você acabou de pegar a energia que jogaram em você e fez com que eles carregassem sozinhos, sem mover um dedo. Há um momento em que o silêncio se torna insuportável, mas não para você. Para quem esperava uma reação, é aí que a mesa vira. Eles achavam que eram os acusadores. Agora estão expostos como os que imploram por atenção e você. Você se tornou algo muito mais poderoso do que inocente. Você se tornou intocável. Maquiavel entendeu algo que a maioria nunca compreenderá. As palavras não existem para esclarecer a verdade, mas para obscurecê-la. E quando alguém te ataca, sutilmente ou diretamente, o que eles querem é te arrastar para dentro da névoa. Querem te afogar em explicações emocionais. Porque quanto mais você explica, menos certeza transmite. Então, em vez disso, deixe que eles preencham o silêncio. E o que acontece? Eles exageram. Eles se repetem. Começam a parecer desesperados, emocionais, instáveis. Você não disse nada. Mas agora são eles os julgados. Porque a multidão não está ouvindo o que está sendo dito. Está observando quem permanece calmo e quem perde o controle. Esse é o poder social, e ele não vem de estar certo. Ele vem de ser intocável. Digamos que você esteja em uma reunião de negócios. Alguém, de forma sutil, tenta te minar. Não tenho certeza se essa estratégia foi realmente bem pensada, ou eles sempre têm essas ideias ousadas. Eles querem uma reação, querem que você morda a isca. O que a maioria faz? Se inclina para frente, explica, prova, esclarece, fica nervoso. E a sala inteira sente isso, mas o operador maquiavélico, ele se recosta na cadeira, espera, talvez até esboce um leve sorriso. E se falar, não é para se defender, é para redirecionar. Então vamos ouvir a sua estratégia. Agora o atacante é quem precisa performar. O jogo vira. De repente ele está sob pressão. Porque o silêncio do confiante é acusação sem palavras. Ele faz os outros se sentirem pequenos sem que você precise fazer nada. Nas relações pessoais ou amorosas, isso é ainda mais perigoso. Imagine que seu parceiro diz: você não se importa mais comigo. A pessoa comum entra em pânico. Corre para se explicar, dar garantias, se defender. E ao fazer isso, valida a moldura emocional do outro. Mas a abordagem maquiavélica é diferente. Você não descarta, não briga. Deixa o peso da acusação pairar no ar e então, com calma, responde: não é assim que eu vejo. Curto, seguro, sem explicações, sem justificativas. Agora é o outro que se sente incerto. Questiona o próprio tom. Se pergunta se reagiu demais, porque nesse momento você controlou o que mais importa. O ritmo emocional, e quem controla o ritmo, controla a moldura. Existe uma tática ainda mais profunda, mais fria. Não apenas mantenha a calma quando for acusado, desapareça. Alguém te insulta? Não responda. Não reconheça. Não bloqueie. Apenas deixe sua ausência pairar como um espelho. Isso quebra as pessoas de duas formas. Primeiro, porque percebem que você nem considerou o ataque digno de resposta. Segundo, porque começam a criar narrativas internas. E na maioria das vezes, isso destrói a compostura delas. Por quê? Porque a pessoa comum sobrevive de validação emocional. Mesmo no conflito,
Se você tira isso dela, ela desmorona. Começa a se perder. Posta mais. Fala com outras pessoas. Tenta de todas as formas te provocar e, a cada nova tentativa, parece mais fraca, mais obcecada, mais descontrolada, enquanto você permanece imóvel, e é aí que você vence. Não porque provou algo, mas porque eles se destruíram tentando arrancar uma reação de você. Em vez de se defender quando for atacado, faça a acusação parecer um sinal de fraqueza. Alguém te chama de arrogante? Engraçado como a confiança incomoda tanta gente. Alguém diz que você é manipulador? Curioso. Só quem não consegue influenciar ninguém fala isso. Alguém afirma que você é falso? As pessoas sempre dizem isso quando param de conseguir o que querem. Você não nega a acusação. Você a transforma no espelho da insegurança deles. Agora, são eles que correm para se justificar. Não é apenas uma reversão. É um golpe de jiu-jitsu psicológico. Você usou a força emocional deles contra eles mesmos e transformou em colapso público. Maquiavel chamaria isso de a virada da lâmina. Não enfrente a espada com um escudo. Deixe o atacante cair sobre a própria lâmina. O mundo te ensina a defender sua reputação, a se explicar, a limpar seu nome. Mas Maquiavel enxergava a armadilha, ele sabia. No instante em que você corre atrás da inocência, já assumiu a culpa. Por isso, o verdadeiro estrategista nunca joga esse jogo. Ele parece calmo demais para ser abalado, alto demais para se importar, seguro demais de sua posição para precisar explicá-la. E pouco a pouco, aqueles que tentam derrubá-lo passam a parecer instáveis, reativos, invejosos, fracos. Porque quanto mais você se defende, mais parece que precisa disso. Mas quanto mais você ignora, mais perigoso eles presumem que você é. E é nessa presunção que nasce o poder. A maioria pensa que poder é provar algo. Provar que está certo. Provar que não é o que dizem. Provar que é melhor do que a percepção alheia. Mas Maquiavel daria um sorriso de canto, porque no momento em que você tenta provar qualquer coisa, já declarou que o julgamento do outro tem validade. E quando você concede essa validação, entrega a eles a sua coleira. Imagine-se em um grupo, um jantar, uma reunião. Alguém solta uma cutucada pública. Você sempre age como se soubesse de tudo. Ele é sempre assim. Humildade não é muito a praia dele, né? O que a maioria faz? Fica tensa, tenta rir. Ou pior, responde com uma explicação, tentando amenizar. Acredita estar salvando a própria imagem. Mas, na verdade, só confirma que o golpe acertou. Agora todos observam a defesa. Isso, por si só, já faz a provocação parecer verdadeira. O maquiavélico faz diferente. Ele pausa. Segura o silêncio por 2 segundos. Olha a sala, não com agressividade, mas com leve divertimento e, se precisar falar, solta algo curto, calmo e que encerra o assunto. Você parece emotivo hoje, ou interessante ponto de vista, ou simplesmente nada. Apenas um olhar fixo e tranquilo. O que acontece? O atacante se contorce, procura apoio, tenta justificar a própria piada, sente o peso da sala se virar contra ele, porque a sua falta de reação disse algo mais alto do que qualquer palavra. Não é você quem está em julgamento, é ele. No campo digital, as coisas escalam ainda mais rápido. Comentários, postagens, marcações, mensagens privadas, todos tentando te provocar, te arrastar para a lama da reação. E aqui está a verdade, que Maquiavel gravaria em sua mente com fogo. No tribunal da opinião pública, o silêncio soa como culpa, a menos que o seu silêncio inspire medo. Eis a tática. Quando for atacado online, não se defenda. Não explique. Distorte. Você não responde à acusação. Você redireciona a energia de volta para a multidão. Exemplo, alguém te chama de tóxico ou manipulador. O ingênuo postaria uma longa explicação ou um desabafo choroso. O maquiavélico posta algo como: as pessoas sempre te chamam de perigoso quando não conseguem te controlar. O que será que acabou de acontecer? Você não se defendeu. Você transformou a acusação em um emblema de poder.
Agora, o acusador parece amargo. Você parece inabalável. E o público começa a se perguntar, afinal, quem está no controle? Isso não é controle de danos. É domínio da narrativa. Existem 3 ferramentas que você pode usar no lugar da defesa. O silêncio, padrão, frio, poderoso. Ele deixa o outro exposto. Deflexão. Mudar a moldura sem reconhecer a acusação. Os cortes de precisão de frases curtas e afiadas que encerram o jogo. Imediatamente, exemplos dizem, você é cheio de si. Você responde, confiança incomoda os inseguros. Dizem, você é falso. Você responde, não devo autenticidade a ninguém. Dizem, você se acha melhor do que todo mundo. Você responde, não, eu apenas não penso como todo mundo. Essas respostas não são defesas. São afirmações de status. Não dizem, eu não sou culpado. Dizem, você não pode me tocar. E esse é o núcleo da mentalidade maquiavélica. O verdadeiro jogador não implora para ser visto como bom. Ele ousa ser visto como mau e anda ainda mais alto por isso. Quando você se recusa a se defender, algo estranho acontece com os seus inimigos. Eles enlouquecem. Esperavam uma batalha, mas estão lutando contra a fumaça. Começam a escalar. Aperta o tom. Ficam mais dramáticos. Revelam sem perceber toda a própria insegurança. E quanto mais fazem isso, mais você cresce aos olhos dos outros. Você não os destruiu. Você apenas os fez se destruir, presos na própria obsessão. Esse é o fim do jogo maquiavélico. Você não precisa esmagar seus inimigos. Você apenas deixa a obsessão deles por você devorá-los. Você acha que ser incompreendido é perigoso? Pior mesmo é ser previsível. O homem incompreendido carrega o mistério. O previsível é fácil de manipular. Os que estão sempre tentando esclarecer tudo parecem desesperados. Os que permanecem calmamente incompreendidos são temidos. Maquiavel sabia, é melhor ser temido do que amado. Ou se não for possível ser ambos. Mas há algo além disso. É melhor ser confuso do que previsível, porque o homem confuso gera cautela. Ele é observado. Ninguém age impulsivamente contra ele. Isso significa que ele controla o campo. Você não precisa de uma boa reputação para vencer. Precisa de uma reputação forte. O homem com uma boa reputação é esperado ser dócil, limpo, agradável. O homem com uma reputação forte nem sempre é amado, nem sempre é confiado. Mas ninguém ousa atacá-lo de forma leviana. Isso é o que acontece quando você nunca se defende. Sua reputação deixa de ser sobre o que as pessoas acreditam e passa a ser sobre o que elas temem que você fará a seguir. É assim que você vira o poder. Você para de lutar por aprovação e cria uma aura que faz os outros hesitarem, porque até o seu silêncio começa a soar como uma decisão. E cada movimento que você não faz vira um movimento na mente deles. A evolução final não é o silêncio, é a aura, uma presença tão composta, tão segura, tão acima do barulho mesquinho, que as acusações evaporam antes mesmo de pousar. E isso não vem de ser sem emoções, vem de ser inatingível por escolha. Porque quando você treina a si mesmo para não se defender, não se explicar, não buscar validação, você cruza uma linha, a linha, onde a sua simples existência já é a defesa. E é aí que o poder se torna sem esforço. Pense nas poucas pessoas que você conhece que nunca se explicam. Elas não fazem posts longos, não escrevem desabafos, não discutem com críticos e ainda assim são mais respeitadas. Por quê? Porque o silêncio diante da acusação cria mito. Ele abre espaço para interpretações. E a mente humana, quando deixada sem respostas, preenche o vazio com força. As pessoas presumem que você deve ser perigoso. Deve saber algo que elas não sabem. Deve ser tão seguro de si que nem pisca quando é desafiado. E essa presunção é o que faz as pessoas te seguirem. Maquiavel não se importava em ser bom. Ele se importava em estar no controle. E quem nunca se defende está sempre no controle da percepção, mesmo quando cercado de mentiras.
Aqui está o paradoxo. Quanto mais você se explica, mais sozinho parece. Porque ninguém sente necessidade de te defender quando você já está brigando por si mesmo. Mas, se você permanece calmo, imóvel, imperturbável, as pessoas começam a sentir vontade de te defender. Elas dizem, isso foi desnecessário. Ele não merecia isso. Por que você está atacando ele assim? De repente, elas se tornam o seu escudo. E o que é melhor do que se defender? Deixar que os outros façam isso por você sem que você peça. Isso é alavancagem maquiavélica. Deixe a multidão discutir por você enquanto você paira acima do barulho. Agora, você não é apenas respeitado. Você é elevado. Isso não acontece do dia para a noite. Você constrói como uma fortaleza, pedra por pedra, escolhendo a contenção, preferindo a quietude à reação, nunca explicando mais do que o mínimo necessário. Comece assim. Nunca corrija insultos feitos apenas para provocar. Deixe-os falar. Deixe ecoar. O seu silêncio mostra que aquilo nem sequer entrou no seu radar. Responda a indiretas com calma, não com ofensa. É assim que você vê? Dito com serenidade total, desmonta o peso emocional do ataque. Use frases curtas de encerramento em vez de defesas. Anotado. Ok. Pense o que quiser. O tempo dirá. Cada uma delas fecha a porta. Não abre espaço para mais debate. Estude como mantém o rosto, o corpo, o olhar. O maquiavélico não treme, não se contorce, não endurece. A imobilidade é a sua armadura. E quanto mais imóvel você permanece enquanto os outros perdem o controle, mais o seu poder cresce em silêncio. Quando não sabem como te provocar, eles te temem. Porque você se torna imprevisível, não errático, mas indecifrável. Um espelho que reflete de volta a instabilidade deles. Maquiavel diria, o homem mais perigoso não é o que ataca primeiro, é o que nunca precisa atacar. Você chegará a um ponto em que os ataques vão parar, não porque você os enfrentou, mas porque todos sabem que perderiam antes mesmo de começar. A sua presença dirá, eu não jogo na defesa, eu deixo que os outros se destruam tentando me alcançar. Existe uma diferença entre força e imunidade. A força ainda reage, ainda se irrita, ainda responde. Mesmo que contra-ataque, ela revela impacto. A imunidade, ela nem reconhece o golpe. Esse é o ideal maquiavélico. Você não vence a discussão. Você a encerra antes mesmo que comece, ao nunca precisar respondê-la. Porque quando você deixa de se defender, as pessoas param de te ver como alguém que precisa ser julgado. Você não está mais no tribunal da aprovação alheia. Você já saiu dele. E o único julgamento que importa é o seu. A partir daqui, você não vive na defesa. Você vive na definição. Você define a sua imagem. Você define o seu tom. Você define o seu silêncio. E as pessoas sentem isso. Sentem a certeza no seu olhar. A calma na sua postura. O perigo no seu silêncio. Você não resiste mais. Você comanda. E é aí que a sala muda. A multidão fala menos. Os inimigos se calam. O seu nome passa a ter peso. Não porque você lutou por isso, mas porque nunca precisou explicá-lo. Não se defender não significa nunca falar. Significa falar apenas quando cada palavra muda o poder de lugar. Cada vez que você não se explica. Cada vez que permanece imóvel enquanto o mundo gira. Você se torna a única coisa que eles não podem controlar. Um homem que não responde a ninguém. Temido, intocável e, no fim das contas, imparável.